Boa noite de novo. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina optativa, né, de fundamentos de cirurgia. A gente vai dar continuidade à aula que a gente começou na semana anterior, que a gente falou sobre acessos. Falamos sobre os acessos periféricos, né, a princípio, e agora a gente vai dar uma pincelada um pouquinho, né, na parte de acessos venoso central, e agora eu vou falar algumas características, né, o preparo do doente, a orientação que a gente tem que dar, e no final tem 2 vídeos para a gente ver mostrando todo o preparo bonitinho e a técnica para realizar o procedimento, a punção, tanto em jugular como em subclávia, tá? Eles são um pouquinho longos, mas é para a gente ver a técnica, o passo a passo. Então, o acesso venoso central, a gente falou semana passada, indicação, contraindicação da realização do acesso. E aí, lembram lá, a indicação, paciente sem acesso periférico, paciente que precisam de medicações que não pode fazer em acesso periférico, como as aminas vasoativas, né? Os pacientes que vão fazer nutrição parenteral, pacientes que precisam de hemodiálise, pacientes que precisam de, cateterismo não, de monitorização invasiva, precisam de marca-passo, então são uma das indicações, né, que a gente fala, umas das indicações que a gente falou. Então, quando a gente chega, né, a esse ponto onde a gente indica a realização do acesso venoso central, então a gente tem que ter todo um preparo para realizar esse procedimento. Esse não é um procedimento do cirurgião, né? É um procedimento médico. O cirurgião tem que saber fazer, o clínico tem que saber fazer, o pediatra, o anestesiologista, o intensivista, né? Todos nós temos que saber funcionar um acesso venoso central. Né? Então, quando solicitado o GERUT primeiro, a gente avalia qual é a indicação da realização desse acesso. A gente tem que fazer todo o preparo, né? Avisar o doente, falar com ele, né? A primeira coisa de preparar o doente é o termo de consentimento que a gente tem que fazer com esse doente, mostrar para esse doente. Ele tem que assinar. Aqui é um termo de consentimento que eu achei na internet, mostrando, né? Você vai colocar o nome do paciente, né? Quem é o responsável, o paciente, o médico que vai fazer o procedimento, TRM, e explicando tudo de acesso venoso central. O que é o acesso venoso central, quais são as complicações, falando da parte de infecção hospitalar, tudo, conselho de ética, código de ética de defesa do consumidor, tudo, e no final, data, assinatura do paciente ou responsável pelo paciente e a assinatura do médico que está realizando o procedimento. Com isso, o seu doente vai estar informado, né, do que é aquele procedimento, para que ele está realizando o procedimento e quais as complicações que podem acontecer durante esse procedimento, relacionadas a esse procedimento. Então, eu enfatizei nesse slide aqui, ó, as complicações, olha, que fala aqui, a inserção do catéter, perdão, voltou. Deixa eu tirar aqui, para eu ler para vocês. A inserção do catéter está sujeita a complicações mecânicas infecciosas e tromboembólicas. De uma forma geral, a taxa de complicação mecânica é de 14% e algumas delas podem, inclusive, causar óbito. As complicações possíveis são lesões vasculares locais, hematomas, lesão vascular com necessidade de cirurgia local ou eventual transfusão, trombose venosa. Lembra que eu falei com vocês semana passada de uma paciente que tinha trombose e que tinha trombo, né, venoso, e que no momento do acesso essa paciente evoluiu após o procedimento, evoluiu com AVC
isquêmico, que a gente correlaciona ao acesso à mobilização de um trombo durante a punção de um acesso, arritmias cardíacas, perfuração de vaso, infecção, que é a complicação mais comum, né, porque o acesso ali está dando, é uma porta de entrada para infecção, pneumotórax, hemotórax, a gente falou semana passada, hidrotórax, quilotórax, a gente falou de todas essas complicações, embolização de fragmentos de catéter, embolização aérea, a gente joga ar pelo catéter, paralisia diafragmática e sangramento com necessidade de transfusão. Então, são as complicações que são listadas, né, como mais comuns que esse paciente pode acontecer, né, durante a punção do acesso venoso central. Além disso, né, o outro tópico que a gente vai fazer no preparo desse doente, posicionar o doente. É fundamental a posição do doente para que a gente realize o acesso. A nossa posição em relação ao doente, preparar seu doente para poder fazer. Por quê? Ele estando posicionado, a anatomia vai ficar, né? Lógico, pode ter variação anatômica? Pode, mas normalmente o mais comum, né, que você quando posiciona, ele fica com a anatomia mais linear, mais retificada ali, né, a vascularização na posição correta anatômica, que permite com que a gente vá com mais facilidade no local onde está a veia e faça essa punção. Então, cada um tem a gente vai ver em relação à localização, vai falar, mas no geral, paciente que vai ser puncionado na jugular ou paciente que vai ser puncionado pela subclave, normalmente o posicionamento dele é na posição de Trendelenburg, né? Ele fica com a cabeça mais baixa do que o resto do corpo, aumenta o retorno venoso e com isso engurgita mais os vasos e facilita, né, a punção. Além disso, a gente coloca um coxim entre as escápulas. Né? O paciente vai ficar com o pescoço virado contralateral ao local da punção. Vou funcionar a jugular direita, então eu viro o rosto do meu doente para o lado esquerdo. Vou funcionar a jugular esquerda, viro o doente para o lado direito. Quando eu deixo os braços ao longo do corpo, tá? Para realizar essa punção, tá? Então, são as posições que a gente vai normalmente deixar o doente para realizar a punção, normalmente de jugular e subclave, a posição de Trendelenburg. O material que a gente vai utilizar. Então, a gente prepara tudo antes de começar o ato em si, né? A gente vai deixar tudo separado, porque você vai fazer um procedimento, você vai fazer punção de um vaso calibroso, vai passar, tem todo aquele preparo, tem que ser todo o material externo, então você já deixa tudo preparado para na hora você não ter nenhuma intercorrência, faltar alguma coisa, seu paciente está ali, às vezes ele sente, apesar de fazer anestesia local, ele refere dor, refere incômodo, né? As pessoas às vezes têm medo do acesso, então isso tudo vai gerando uma angústia no seu doente, você ficar ali parado esperando algum material que é necessário para a punção. Então, é desnecessário. Você está com catéter, uma agulha dentro do vaso, a gente já viu um monte de complicação que isso pode levar, né? Então, a gente já deixa tudo preparado. E nesse preparo? Todo sítio de punção é feito um botão anestésico, tá, Lucas? A gente vai fazer toda a técnica de asepsia, antisepsia e vai fazer um botão primeiro superficial na pele, né? E normalmente a gente usa uma agulha menor, aquelas agulhas de insulina, que você vai bem na pele, bem superficial, fazer aquele botão, entra um pouquinho, sempre tomando cuidado. Inserir um pouco mais a agulha, faça uma aspiração para ver se você não está dentro do vaso, para não injetar anestésico dentro do vaso. E faço a anestesia. Então, eu vou até uma certa profundidade
para poder fazer anestesia, porque eu vou passar um dilatador, o cateter ele é mais calibroso do que aquela agulha que a gente está fazendo o manuseio ali da anestesia. Até a própria agulha de punção do acesso, do kit lá, que vem o kit de punção, ela é mais grossa do que a que a gente vai, aquelas pretas, que a gente vai fazer anestesia. Então, todo o acesso, independente de jugular, subclávio ou femoral, a gente sempre faz um botão anestésico, tá? A não ser no paciente que já está anestesiado, aquele paciente que está lá no centro cirúrgico, aquele paciente que já está lá no CTI, entubado, sedado. Às vezes, até o sedado a gente faz um botãozinho anestésico, mas aquele paciente está em anestesia geral, por exemplo. Lá no centro cirúrgico não precisa anestesia, mas no geral, um doente comum de pronto-socorro, de enfermaria, a gente faz o botão anestésico. Então, kit, né, que vem ali o catéter, o guia, o dilatador, a seringa, a agulha, os fixadores. Alguns vêm a lâmina de bisturi, que você abre um pouquinho a pele para passar o dilatador. Gaze, vai vir também. Gaze, seringa, anestésico, campo estéreo. Normalmente, igual naquele kit aqui, que ele já vem todo montado. Em alguns serviços já vem assim, kit de acesso venoso profundo, monolumen, duplo lumen. E aí, nesse kit já vem tudo. Já deixam separado lá, clorexidina alcoólica e degermante, para você degermar, que degermante é um sabãozinho que a gente passa na primeira limpeza e depois pega a solução alcoólica e passa. Faz parte das técnicas de asepsia, que a gente vai limpar. Então, a gás estéreo vem ali para a gente fazer essa asepsia, vem uma pinça também para você fazer essa asepsia. Vem campo estéreo, pode ser um campo, pode ser compressa, porque você vai colocar ali no sítio onde você vai fazer a punção, porque você vai manusear ali, para você não ficar esbarrando sua mão e contaminando, o material e contaminar, sempre tem um campo estéreo. Lâmina para você cortar, o tesouro, se você tiver um kitzinho, porque você tem que ter um kitzinho de sutura, porque você vai fixar esse dreno, esse catéter, mentira, dreno não, catéter. Então, tem que ter agulha, porta-agulha, pinça, ou uma tesoura ou um bisturi para você cortar o fio. E depois também para você fazer o curativo. Então, são os materiais que normalmente são necessários. O anestésico local, no kit que vem embalado, esse que vocês estão vendo aqui, abaixo do fio, aqui é um nylon para a gente fazer a fixação, ó. Esse aqui é o dilatador, a seringa, a agulha, aqui, um branquinho aparecendo aqui, tá enroladinho. O catéter e o guia fica aqui junto. Nesse kit aí que vem embalado, nele não vem a seringa para fazer anestesia não, tá? Aí vem no kit separado, nesse que tá tudo embalado aí junto. Material de asepsia, a clorexidina degermante, a clorexidina alcoólica, e a gente tem que estar preparado, as EPIs, a gente tem que estar com o ideal que você teve, seja um gorro, máscara, luva estéreo, capote, todo paramentado para realizar esse procedimento, porque você vai invadir o seu doente, né? Então tem que estar, a técnica tem que ser a mais asséptica possível para você não carregar a bactéria para dentro do vaso daquele doente, né? E desenvolver uma infecção no catéter, fazer uma bacteremia. Então aqui, ó, fora do kit, vocês conseguem ver a seringa, que você vai acoplar a agulha para realizar a punção. Depois que você realiza a punção, enroladinho aqui, ó, vem o guia, você acopla esse guia aqui ao fundo da seringa, da agulha, depois que você tira a seringa, e ele é um metalzinho. Vocês vão ver no vídeo mostrando. Você insere, você fica sempre segurando na base antes de entrar na pele, retira a agulha, passa o guia, que é esse azul aqui. Quando você passa o azul, você dá um piquezinho na pele com um cortezinho com a lâmina, dilata a pele para passar o catéter lá dentro. Aqui tem um catéter de 3 vias, tá? De 3 lúmens. Então, você tem 3 vias de... Você pode fazer medicação aí nesse doente.
Então, você tem que tomar todo o cuidado, tem que estar todo paramentado para evitar infecção ali no sítio de punção. Feita a asepsia, antisepsia, esse aqui foi usado a parte, o iodopovidine, foi colocado um campo fenestrado. O campo fenestrado é quando eu tenho esse buraco aqui, essa fenestra no meio, e eu só deixo a região de punção exposta, tá? Aqui é região cervical, região de jugular, que vai ficar exposta. E aí, hoje, a gente utiliza muito a técnica de Seldig para poder realizar a punção. E aqui está detalhando passo a passo para realizar esse procedimento. Como que a gente faz? O primeiro passo, eu vou fazer a asepsia antisepsia, na verdade aí não está bem específico ainda, né? Vai ser asepsia antisepsia, vou colocar o campo estéreo, né? Eu faço as técnicas de asepsia. E aí eu faço anestesia local, venho no local da punção escolhida e faço anestesia local. Após anestesiar, vou localizar a veia utilizando o catéter, né, com agulha, o agulha. Eu venho puncionando, ó. Aqui tá a seringa com agulha. Ela vai entrar dentro do vaso, eu checo que você tá dentro. Aspiro o sangue, veio o sangue, desconecto. Ele faz com a agulha menor, desconecta, né, e deixa o catéter lá dentro da veia. Ó, ele está tampando aqui com a ponta do dedo para não ficar sangrando, mas o catéter já está lá. Então, vai prevenir que fique sangrando, vai prevenir embolia. Então, desconectei e fechei com a mão. Depois, eu passo o fio guia, que eu falei com vocês. Eu conectou a ponta do fio guia dentro da cânula, né? E vou passando todo o fio guia. E aí, quando eu terminar de passar, ele tem marcações. Quando ele tiver 4 marcações, eu posso parar, porque o comprimento dele está, a maioria, dentro do vaso do doente do que fora. E aí eu seguro, ó, aqui o dedinho dele está segurando aqui, é o guia, ele está segurando o guia, porque se eu não segurar esse guia com firmeza, ele pode se soltar e ir para dentro do vaso e se perder dentro do doente. Então, vocês imaginam a complicação que pode ter nesse doente se eu soltar um fio guia que ele deve ter, sou muito boa mas ele deve ter uns 20 centímetros mais ou menos, ou mais. Ele solto dentro da corrente sanguínea do seu doente, a complicação, ele vai parar lá dentro do coração. Lembra que quando a gente falou que ele pode fazer arritmia? Então, pode fazer perfuração do coração, arritmia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, segurei lá na base do fio guia e vou retirar, né, essa agulha, né, esse catéter intravenoso. Retirei. Se a sua pele tiver uma pele mais dura, né, aquela pele do paciente mais dura, que eu não vou conseguir passar o dilatador, eu vou com a lâmina e vou ali na ponta onde está o guia, na pele, lá, faço uma incisão, ó. Venho aqui, o guia está lá dentro do vaso, eu estou segurando, eu faço uma pequena incisão na pele. E aí eu vou passar o dilatador, passo dentro do fio guia e venho e vai dilatar a pele do paciente para depois eu passar o catéter. Vou inserir o catéter na veia, utilizando o fio guia, segurando o catéter perto da pele. Vamos avançar para dentro da veia com movimento em espiral. Eu vou passando para dentro da pele, eu vou aqui, ó, vocês olharem aqui no meio, eu tenho aqui o fio guia, ó. E eu só começo a inserir o catéter a partir do momento, vocês vão ver no vídeo, vai ficar mais claro. Eu vou começar a inserir e vou puxando o fio guia, tirando e inserindo o catéter. Eu só começo a inserir o catéter na pele para ele entrar dentro do vaso quando o fio guia estiver lá na minha mão esquerda firme. Porque se vocês imaginam, eu deixo ele solto e vou enfiando um e o outro, vai descer todo mundo junto. Né? Então, eu só começo a inserir mesmo o catéter quando o guia sai aqui por esse marronzinho, por essa saída marronzinha aqui na minha mão.
Então, avanço com o catéter até o ponto final de implantação, seguro o catéter e removo o fio-guia. Aí eu tiro o fio-guia por completo. Vai ver se a posição está correta. Verifica o posicionamento da ponta do catéter através do raio-x ou outro método. Normalmente a gente vê se o catéter está no lugar certo, faz uma aspiração, faz o teste de fluxo e refluxo de sangue, para ver se realmente está lá dentro do vaso, tá? Estando dentro do vaso, eu posso fazer a fixação. Aqui, ó, nessa partezinha azul aqui de baixo, onde está essa seta, é um dos locais que eu faço fixação do catéter na pele. Ali eu faço uma fixação de um lado e do outro, passo um botãozinho anestésico ali embaixo para não doer. E tem um outro conector que eu deixo o catéter no meio, coloco um embaixo e um em cima e também faço a fixação. Eu faço 2 fixações para evitar que esse catéter saia, tá? E o raio-x a gente também faz, mas normalmente a gente faz após o fim da punção. Fez a punção, você vai ver. Se você não fez pneumotórax, se ele está posicionado no local certo. Às vezes você faz uma punção de subclávia, às vezes o cateter, ao invés de descer, ele sobe, vai em direção à região cervical. Então, eu tenho que reposicionar esse catéter. Então, eu faço essa avaliação através do raio-x, normalmente pós-punção. Dúvidas? Eu vou colocar o vídeo e aí vocês vão olhando, vão vendo se vocês vão entendendo. O que vocês não entenderem, vocês podem perguntar. The risk of major central venous line complications, particularly infections, is low. Lembra que a gente falou semana passada quais são as contraindicações da realização do acesso venoso profundo, né? Trombose da veia, no caso aí da subclávia, fratura da clavícula, porque você vai estar com o osso quebrado aqui, não tem como você ter certeza da punção, você pode fazer uma lesão iatrogênica maior, e a coagulopatia, que ele até fala aqui, porque esse vídeo é mais antigo, como uma contraindicação absoluta, tá? E a gente já conversou semana passada que em alguns casos ela não é absoluta, ela pode ser considerada relativa. E a infecção da pele no local da punção. Então, o preparo da equipe, né, lá todo paramentado para realizar o procedimento. Além disso, todo o material, viu? Todo o material de asepsia, o campo e tudo preparado antes de você realizar o procedimento em si.
a seringa para anestesiar, o kit de acesso, o material para você fazer a sutura, então tudo preparado antes da realização do procedimento. Então, vocês têm aí tipos diferentes de catéteres que você vai escolher qual que você vai usar, quantos French, quantos centímetros. Essa variação de centímetros pode ser porque um é para criança, um para adulto, de 7 a 15 centímetros. Esse catéter mais calibroso, normalmente é um catéter de diálise, tá? Então, você vai deixar separado, né, de acordo com a necessidade do seu doente. Posição do doente. Lembra que na semana anterior eu falei com vocês que hoje a gente tem mão de coisas que facilitam, né, a realização de alguns procedimentos e que um desses artifícios que a gente tinha hoje é o ultrassom. Então, permite com que a gente localize a artéria e a veia e realize uma punção de uma forma mais segura, né? Em alguns locais, isso é prioridade, principalmente. Esse é um vídeo da Journal do England, né, do New England. Então, lá nos Estados Unidos também, é primordial. Você não realiza uma punção sem o ultrassom, porque você tem mais segurança, evita mais as complicações em relação ao processo. Ele está localizando com ultrassom. Então, o paciente já está preparado e você vai preparar o material, né? Ó, tá testando se está fluindo, né? Fez o teste, testou se o catéter passou, se o guia passou sem nenhum problema pelo catéter antes de realizar o procedimento. Porque às vezes esse catéter está dobrado, o guia não vai bem, não passa, então você vai descobrir isso lá dentro, né? Já fazendo o procedimento no doente. Então, o teste é fundamental para você antes.
Então, você vai entrar ali abaixo da clavícula, um terço médio da clavícula, direcionando sempre que ele posiciona, ele mostrou a posição inicial em direção à fúcula external, faz um ângulo de normalmente 30 graus para poder realizar a inserção do catéter, tá? Da agulha, né, com catéter, para você localizar o vaso e depois passar o catéter em si. O que primeiro ele realizou o botão anestésico e agora veio com adiantar. Foi para o outro, não foi? O segundo, perdão, anterior. Fui tentar parar, voltou. Perdão. Não, peraí. Tá o vídeo. Tá para o início. Perdão. Suspend the risk of major central venous line complications, particularly line-related bloodstream infections, is lower when the subclavian approach is used. This video will identify the landmarks and procedure for placement of a subclavian central line. Specific contraindications for the placement of central venous line in subclavian infection of the area, chronic target, and thrombosis of the target, and fracture or suspected fracture of the clavicle or proximal ribs. Going on, while not an absolute contraindication, should be of limited concern in the subclavian approach because of the difficulty of applying the right pressures already available as they pass under the clavicle. Here is the highest level of sterility. The operator should wear a sterile gown, as well as a surgical mask and face shield. Most of the equipment can be found in commercially prepared kits and should include skin preparation solution, sterile towels, or cream sufficient to cover the entire body, 1% vitamin, sterile 4x4 gauze, non-glue lock or slip tip solutions. Number 11 really scalpel, safe, non-hydrogenous flushing solution. Catheter at the appropriate length and number of movements. Mechanical skin diameter, usually 1 French larger than the line. An appropriate size needle. Diameter of the size pass through the catheter needle. Suture and cryo. There are numerous types of central venous catheters to choose from. 7 French triple lumen catheters at 20 centimeter length are most commonly used in adults. For resuscitation or dialysis, large bore catheters are preferable, since there is less resistance to flow than the smaller bore types, allowing for much higher infusion rates, although large bore peripheral catheters often allow more rapid administration than the central venous lines. Or for those in whom access to the subclavian vein is difficult, 5 French and 4 French catheters. Proceed by placing the bed in a 10 to 15 degree Ellenberg position to decrease the risk of air embolism.
is only in this middle third that the vein closely approximates the clavicle. Because ultrasonography does not penetrate bone, usage is more challenging than internal jugular placement. But several articles suggest it facilitates placement. Identify landmarks using ultrasonography. Place the probe just proximal to the insertion site. Artery can distinguish derived visibility or by using Doppler flow to demonstrate pulsatility in the artery. By scrubbing the skin with chlorhexidine for 60 seconds and break this up, be sure to remove all landmarks within the sterile finger. If the patient is conscious, explain that his or her face will be covered, but that breathing will not be obstructed, and that he or she can signal for attention by raising his or her. Flush the lumens of the central line with saline or heparin, and ensure that the guide wire threads easily through the tube. Remove the cap from the port through which the guide wire will be threaded. This is commonly the longer lumen. In a patient who is awake or minimally sedated, the scanner should be infiltrated by the lumen anesthetic, such as 1% iodine, with a 25-inch needle to help minimize pain on insertion of the catheter. Using the insertion needle, approach the site of the curve may open the skin. Long access of the needle directly toward the sternal column. After the skin was lateral to the middle third of the canal, continue to manage toward the sternal notch to open the bladder just beneath the clavicle, avoiding penetration into the tissues of the neck. Typically, the venous access is into the clavicle, although needle penetration under the skin may take several seconds. An assistant will watch the line, looking for signs of arrhythmia. Enter the background. Arrhythmias indicate that the bladder has reached the heart. Arrhythmias occur when the bottom line is slightly until it ceases. After the background has been inserted, with the bottom wire in place. For example, make a small superficial incision at the entry point of the wire to facilitate passage of the dilator through the skin. Be careful not to cut the wire. Place the dilator over the guide wire, being certain to maintain control of the Reparem que ele está segurando o guia e está introduzindo o dilatador, tá? Que é aquela parte que eu falei para tomar cuidado para o guia não entrar. That the wire becomes slightly out of the position, so the external end of the wire extends out of the catheter head and be pressed while resting the external end of the wire against the catheter over the wire using a protein motion. If resistance is present, the wire can out of the wire. Moving out of the wire again to insert the wire. Insert the wire into the wire that places the tip at the junction of the superior and the right atrium. Move the back wire and check for blood into blood pulse. Push on the course, place gas on the hose, and secure the line in place. Apply sterile dressing before removing the wire. Obtain a chest X-ray to assess for proper placement and to ensure that no hemothorax or pneumothorax has occurred. All shards should be properly disposed in perfect checks containers. Scalpels should be retracted in their protective sites. Needle stick by using the lock devices found in most commercial central line kits. Problems that can occur during placement of the central line. Puncture of the intakes and artery is obvious. Falsifiable bright red blood flows into the syringe. However, with hypotension and hypoxemia global, it may be difficult to differentiate placement in the artery from that of the vein. The possibility is not.
byproducts as necessary. Our surgical exploration circumstances do not attempt to place the line on opposite side, since you risk collateral class and further other components. If the lid succeed upon the line apart, space the line can be pulled back by cautioning necessary or catheterization. Confirming displacement test X-ray is how always be sure to work sterile feet, placing simple slide. Decided after placement to prevent focal or systemic infection. The wire will not break, moving the movement to adjust the placement, since it may have been inadvertently placed during the operation. So, adjusting if you are still within the vessel, you are unable to reestablish blood flow. Start over. The dangers and difficulties the presence of a clot will further complicate assessment of the blood successful. In this circumstance, removal perfect power must sink before reattempting placement of the line. A sterile dressing should be placed on the insertion side. Dressing should be made. Remember blood or liquid pinpoints or other instances. In order to minimize the potential for infection in the single side, the following precautions should be observed. Number of times the line is accessed should be kept to a minimum. Each time the line is accessed, it should be done with sterile or clean conditions. Access site should be prepared with an alcohol-based solution. pH assessment of whether the central line is still clean, so that it can be removed as soon as it is no longer necessary. A central venous line is a convenient and often necessary tool. However, one must always be aware of the potential for infection. Então foi, entenderam aí? Sei que em inglês ele fala rápido, mas assim, a gente já tinha falado tudo, né? Desde a aula anterior, falou agora de novo, tinha falado um pouquinho antes, e ele foi mostrando esse passo a passo, desde o início, né? Desde o preparo, o procedimento em si, né? As complicações que você pode ter, os cuidados que você tem que ter com esse catéter de acesso venoso profundo. Dá nervoso. Mas é assim mesmo. Primeiro, dá mais nervoso quando você faz sua primeira complicação, né? Porque aí você pode fazer um pneumotórax, você pode fazer um hemotórax, às vezes você faz um pneumotórax hipertensivo. O paciente entubado, você vai pegar um acesso profundo, ele faz uma expansão maior, né? E ele tem ventilação, né, pressão positiva, né? Ventilação e pressão positiva ali fazendo. Então, você vai e faz o pneumotórax, aquele pulmão expandido. Perfura o ápice, faz o pneumotórax e você faz perfura a pleura e o paciente está com ventilação mecânica, faz o pneumotórax hipertensivo. Comigo já aconteceu, já fiz um pneumotórax hipertensivo. Eu estava na residência e estava no CTI, rodando no CTI, fez um pneumotórax hipertensivo. O paciente começou a ficar hipotenso, e na hora, igual você falou assim, o Fabrício falou assim, é tranquilo, mas dá nervoso, você fica meio chocado, porque você não sabe resolver aquela primeira vez, o que aconteceu. Você sabe resolver, você sabe o que você tem que fazer, mas você fica naquele nervoso. E o staff que estava comigo, ele era staff do CTI e também da cirurgia, ele falou comigo, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer? Eu falei, tem que drenar o tórax. Para o cirurgião é fácil resolver, porque a gente faz um pneumotórax e a gente mesmo sabe drenar. O clínico, ele tem que normalmente solicitar o cirurgião para drenar o tórax.
Então, eu fiz primeiro uma toracocentese de alívio no doente, porque eu tinha que preparar o material para fazer a toracostomia com drenagem de selo d'água, né? A drenagem torácica. Então, eu tinha que tirar aquela pressão maior. Então, eu fui com gel com 14. Não, você vai com gel com 14 no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular do tórax que você fez, o pneumotórax, e você faz a punção e vai sair o ar ali. Você conecta um equipo de soro e uma água e vai saindo ali até você preparar e drenar o tórax. Staff é o chefe, né, do seu chefe do dia, do chefe dos residentes do dia, né? Isso que é o staff. E aí eu fiz primeiro a toracocentese de alívio, eu só tirei aquele ar para ele deixar de ter um pneumotórax hipertensivo, aí ele melhorou a parte hemodinâmica, e aí eu fui drenar o tórax. Eu vou fazer para vocês, na próxima aula, uma parte de toracocentese, toracostomia, paracentese, para a gente lembrar como é que é, aprender, né, vocês de primeiros períodos, como que faz, para que faz. E essa aí é uma forma de eu tratar uma complicação que eu faço na punção do acesso venoso central. Às vezes você está lá na emergência, não tem um cirurgião para drenar o tórax de imediato, ou fez um pneumotórax hipertensivo, você descomprime, fazendo uma toracocentese de alívio, e depois você drena o tórax de uma forma definitiva. Mas acontece, tá? Hemotórax, hidrotórax, pode acontecer também. Vai fazer a lesão ali. A arritmia, você vai controlando o monitor, se você puxar um pouquinho o catéter, já tem uma melhora imediata, se for por causa do catéter, tá? Mais dúvidas? Tem o próximo, que é de jugular, tá? O de jugular, ele é um pouquinho menor, mas acaba que ele repete também essa parte inicial aí. Eu não consigo manipular aqui pelo PowerPoint para a gente poder adiantar. Vocês pode passar o vídeo inteiro? É porque eu sou mais ou menos para mexer nessas coisas de informática aí, nas modernidades. Passamos o vídeo todo. Então, vou passar o próximo, então. Continuous monitoring of central venous pressure, or emergency resuscitation, hemodialysis, general contraindications for the placement of a central venous line, infection of the area overlying the target vein, and thrombosis of the target vein. Site-specific and relative contraindications include although this is not absolute.
7 French triple lumen catheters of either 15 or 20 centimeter length are most common in adults. For resuscitation analysis, large bore catheters are preferred since there is less resistance to flow in smaller contracts. Often allow more rapid extraction and central venous lines. Small adults and children, or for those in whom access to the jugular vein is difficult, high French and full French catheters can be used. Indications proceed by placing the vein in a 10 to 15 degree angelic position to decrease the risk of parallelism and patients generally is preferred since it provides a longer approach to the position successive define the triangle formed by the sternum index of this triangle just lateral to the groin pulse. It's becoming the standard of care in the placement of a central line. It helps to illustrate aberrations in the anatomy, facilitate rapid placement of central line, and decrease the risk of identify landmarks, use of ultrasonography, or displacement of common insertion site. Artery are identified. Simply, the veins that can draw high volume pressure flow. Circular. Prepare the area by scrubbing the skin with chlorhexidine for 60 seconds and break the sun. Be sure to remove all microbes within several feet. And ensure that the guide remains easily. This is
the heart. If arrhythmias occur, withdraw the wire slightly until it ceases. Withdraw the wire in place. Once again, only the wire remains in place. Hubs and secure the line in place. Sterile dressing. X-ray to assess for proper placement. Thorax or pneumothorax has occurred. All sharps should be properly disposed in sharp containers. Scaffolds should be retracted and protective sleeves. Needle stick. By using needle lock devices found in most commercial central markets. Placement of the central case line, puncture of the adjacent artery. However, patients with hypertension, hypoxemia, or both, it may be difficult to differentiate placement of the artery from that of the vein. The possibility of this combination should be recognized before the wire is inserted. If the catheter is close, this location of the artery is suspected. The artery should be connected to a transducing system. Pulsatility or any pressure higher than 30 millimeters of mercury, or approximately 30 centimeters of hydrostatic pressure, is probably arterial in nature. Ideally, transduction should occur before the wire is passed and should be performed routinely. If arterial puncture occurs, remove the catheter and place firm pressure on the site for 10 minutes until there is no further. Occasionally, should be sure that the needle or catheter and syringe are firmly attached. So, immediately remove the thorax at that site. This is especially important if the patient is having symptoms of increasing respiratory distress. Immediately take a chest X-ray and insert the chest tube if necessary. For persistent bleeding at the catheterization site, apply direct pressure and check the results of coagulation studies. Place blood products as necessary, including potatoes, arterial, or stick, require surgical exploration. In many circumstances, do not attempt to place the line at the opposite site, since you risk contralateral pneumothorax and further esophageal pneumonias. If arrhythmias are seen on monitor, the line may be in the heart, in which case the line will be pulled back. Approximate the necessary length of the wire before catheterization, and confirm displacement with a chest X-ray. This problem can be avoided. Always be sure to work in a sterile field when placing a central venous line, and to keep the site clean
That site should be prepared with an alcohol-based solution. It should be a daily assessment to determine whether the central line is still leaking, so that it can be removed as soon as it is no longer necessary. A central venous line is an often necessary tool in the treatment of inflammation. However, one must always be aware of the potential for infection. Finish. Dúvidas daí, tá? Jugular. Então, vocês viram que o preparo normalmente é o mesmo, você usa a posição, né? Nas subclávios, quem vai funcionar fica do lado direito, quem vai funcionar na jugular fica atrás do doente, a posição para onde você direciona anatomicamente cada fase, ele vai falando direitinho, a técnica correta e os cuidados também são os mesmos, de pré e pós-procedimento. E as complicações que podem acontecer, que são as mais comuns. Então, puncionei subclávio, jugular, independente de onde foi, ou femoral. A gente tem que tomar cuidado, lá também ele falou, uma manipulação, curativo, então tem que fazer limpeza, retirar assim que possível, né? Posso tirar esse acesso profundo, meu paciente não necessita mais de nenhuma medicação venosa, de monitorização, eu posso tirar esse acesso, então, se possível, tirar, porque ele não está livre de complicação. Retirar, se tiver sinais de infecção, meu doente começa a evoluir com febre, leucocitose. Um dos focos que eu vou olhar é se não tem foco de infecção no catéter, tá? Então, tendo foco no catéter, lembra que a gente falou semana passada do acesso periférico? Eu retiro e pego um outro acesso em outro sítio diferente, não pego no mesmo sítio. Tem doente que você vai olhar, sai pus, porque nem todo lugar tem esse curativo transparente, chama-se tegaderme, que permite com que a gente visualize, né? Todo momento que você vai manusear o doente, ele estando com tegaderme, você visualiza. E às vezes a troca de curativo em alguns lugares é uma vez ao dia, ou um de dia, ou outro à noite, e às vezes fica um tempo muito longo ali com aquele catéter, às vezes já com infecção e não foi visto ainda. Então, tem que ter muito cuidado com o manuseio desse catéter. E antigamente falava que a cada 7 dias, em algumas instituições a 14 dias, tinha que realizar a troca. Agora não tem mais isso, não é mais preconizado tempo para realizar a troca periódica do catéter, você só troca quando você tem sinal de infecção no local. Se não tiver, não é necessário realizar a troca do catéter mais, tá? Dúvida. Só retirar, puxa. A retirada você solta, deixa eu voltar aqui, solta onde você fez a fixação, puxa e comprime, faz um curativo compressivo ali no local. Não tem nada de especial, não. É como qualquer acesso, tá? Fez um curativo compressivo, fechou e tá resolvido. Não tem nada incomum para fazer aí, não, tá? Mais dúvidas? Não sente dor, não incomoda, tá? É só aquele puxãozinho ali e acabou. Não dói para puxar. Dói mesmo, na verdade não é nem a punção, né? Mas é um anestésico. Às vezes a seringa é mais grossa, dá uma forçadinha e o paciente reclama um pouquinho. Mas não dói para poder tirar, não, tá? Pode ficar tranquila. Mais alguma dúvida? Ó, livro, a referência é a mesma, essas primeiras aulas são essa referência.